Meus amigos, minhas amigas, depois da reunião que houve entre o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o Davi Alcolumbre, desta vez, agora, né, foi a vez do Lula convidar o Hugo Motta e o Davi Alcolumbre para almoçar, né? Parece que eles estão se reaproximando, né? E saíram na foto aí sorrindo, né? Vocês viram a capa do nosso vídeo ali, os três abraçados, dando risada, é uma alegria, né? Ficaram aí uns meses, bons meses, o Lula e o Alcolumbre nem se falavam, né? Porque o Lula ficou com muita raiva que o Alcolumbre não deixou o Jorge Messias ser eleito, né? O Alcolumbre articulou muito fortemente para que o Jorge Messias não fosse eleito e o Lula ficou pé da vida, né? Pela primeira vez, graças a Deus, tivemos o Senado recusando uma indicação para ministro do STF feita pelo presidente da República. O Lula conseguiu esse feito, né? Conseguiu o feito de não ter o seu ministro aprovado no Senado para ser ministro do STF, né? Essa foi uma das razões pela briga, né, do Lula com o Alcolumbre. Mas o Alcolumbre já fez isso por causa de um descontentamento com o Lula e com questões ali que o Flávio Dino estava investigando as emendas parlamentares, né? Eles estavam descontentes com essa investigação e o Flávio Dino estava fazendo isso para favorecer o Lula, ou seja, o clima ficou ruim entre eles, tanto o Hugo Motta como o Lula, com o Alcolumbre, ficaram de mal, né? Ficaram de mal com o Lula e agora estão aí se reaproximando. Aparentemente seria um acordo unicamente político, né? Para conseguir aí a reeleição do Lula e também a reeleição do Hugo Motta e do Davi Alcolumbre e possível presidência do Congresso do Davi Alcolumbre e da Câmara dos Deputados por parte do Hugo Motta, né? Eles querem manter o status quo, né? Manter os cargos que eles têm, tanto o Lula como o Davi, como o Hugo Motta. Mas não é só isso que está por trás desse acordo, gente, porque na política hoje em dia tem muita coisa às escondidas, né? Que eles não falam, né? Por trás disso tem muita coisa, e é isso que nós vamos ver agora aqui com o nosso apresentador da CNN, William Vac, né? Vamos assistir juntos, pessoal, para desmascarar aí o que está por trás desse acordo entre os três, né? Vamos assistir juntos, pessoal. É do tipo explícito a foto do abraço apertado entre o presidente Lula, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Motta, na saída de um almoço hoje no Palácio da Alvorada, no qual se formalizou o principal acordão político do momento. Lula e os presidentes das casas legislativas fecharam um pacto de cunho eleitoral, no qual Motta e Alcolumbre prometem acelerar assuntos que Lula considera decisivos para vencer as próximas eleições. Em troca, Lula promete apoiar cada um deles para ficarem onde estão, caso seja reeleito. Em Brasília, tem gente de todo tipo menos bobos. E como não são bobos, vale a pena perguntar: Motta e Alcolumbre estão entregando primeiro para receber depois? Só se fossem muito bobos. A chave para o acordão está do outro lado na praça, no STF. É lá que tramitam os inquéritos que assombram tanto Lula quanto Alcolumbre e Motta, com suas perigosas ligações com ex-banqueiro com prisão preventiva por comandar um grupo criminoso. Os supremos poderes do Supremo incluem também a capacidade de fazer com que investigações andem mais ou andem menos depressa, em função de conveniência política na qual a Suprema Corte está mergulhada e não é de hoje. A principal Conveniência política da qual a Suprema Corte está mergulhada não é de hoje. Olha aí que afirmação forte do William Vac, né? Mostrando, falando aquilo que todo mundo sabe, né? A Suprema Corte está atuando politicamente, principalmente para favorecer o Lula. Nós aqui, eu sempre chamo aqui no canal, né, de o sistema Supremo PT, né, onde o Supremo fez uma coligação com o Lula e com o PT para favorecer tudo que interessa ao governo Lula e consequente reeleição do Lula. Felizmente, eles não são agora presidentes, né, o pessoal, os amiguinhos do Lula não são presidentes dos TSE, como foram na vez passada, onde Alexandre de Moraes era presidente do TSE, e foi aquilo que a gente já sabe, né? Censura para todo lado, todas as pessoas de direita sendo censuradas, enquanto as pessoas de esquerda podiam falar o que bem entendiam. Então, foi essa barbárie, né, nas eleições passadas, onde houve todo um favorecimento por conta do STF para favorecer o presidente Lula nas eleições, né? Todo mundo sabe disso, né? Já foi muito falado aí. Então, é isso. Vamos continuar assistindo aqui, pessoal. conveniência política no momento é a aposta por integrantes do Supremo
pelos presidentes das casas legislativas, por dirigentes interessados na manutenção das emendas parlamentares, numa vitória de Lula. A vitória está garantida? Não. A eleição, nesse momento, está aberta. Mas, na foto do abraço, os três sorriem como se dissessem: juntos venceremos. Confira, a reportagem é de Aline Becchetti. Foi com muitos abraços que o governo selou o andamento de medidas importantes para a agenda do presidente Lula. E eu fiquei muito feliz porque tanto o companheiro Alcolumbre, decidiu colocar esses temas na pauta de votação, como o companheiro Hugo também. A principal vitória do Planalto envolve a celeridade na votação da medida provisória que encerra a chamada taxa das blusinhas. O imposto de 20% contra mercadorias de até $50 era impopular e um motivo de desgaste na gestão econômica de Lula. A MP Essa taxa foi defendida exaustivamente pelo Haddad, pela Janja, pelo Lula, na época da sua implementação, da sua votação lá no Congresso. Eles fizeram de tudo para colocar essa taxa. Agora, porque ficou impopular e está tirando voto do Lula, aí resolveram mudar tudo simplesmente porque querem os votos dos eleitores, né? Não há nenhuma preocupação se essa taxa é importante para o país, arrecadar dinheiro ou não é, né? Essas questões do que é importante para o país ficam completamente esquecidas. O que vale é conseguir, né, se eleger, conseguir os votos dos eleitores que estão insatisfeitos com o governo, né? Se eles realmente se importassem com a população brasileira, que teve que pagar o imposto durante esse tempo todo aí que esteve valendo essa lei, que não pôde comprar as tais blusinhas, né, por causa do que começou a cobrar o imposto e ficou muito caro para comprar as blusinhas, se eles estivessem se importando, eles não teriam feito de tudo para aprovar e o Lula não teria sancionado. O Lula foi lá e assinou, né, lá no Congresso, assinou, né, sancionou a lei que foi votada no Congresso. Então, a gente vê a hipocrisia gigantesca desse governo que só tem a preocupação de se manter no poder. O P expira no início de setembro e, caso perca a validade, a taxação sobre os produtos retornaria em plena campanha eleitoral. Hugo Mota e Davi Alcolumbre prometeram instalar uma comissão mista para analisar o texto o mais rápido possível, durante o esforço concentrado dos parlamentares na próxima semana. O grupo terá a presidência do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Os presidentes comemoraram o andamento. Então é uma vitória não só das pessoas que mais precisam do Brasil, que compram através dessas plataformas, compras de até $50. Eu não dou conta de tanta hipocrisia. Essa gente defendeu a taxa das blusinhas antes, agora, cara, é muita hipocrisia, eu não dou conta. São hoje o grande volume de compras do país. Além da taxa das blusinhas, a reunião desta quarta-feira definiu o avanço de outras pautas estratégicas para o governo. Entre elas, o fim da escala 6x1, a PEC da Segurança Pública, o PL dos minerais críticos e o REDATA. Sobre a mudança na legislação trabalhista, o senador e relator do texto, Omar Aziz, deve enviar o parecer até a próxima quarta-feira. Mesmo com o esforço, a votação no plenário deve ficar para novembro. Na segurança, o senador Rogério Carvalho vai apresentar o relatório no mesmo dia para a votação na Comissão de Constituição e Justiça. No caso dos minerais críticos, Alcolumbre diz que pretende construir um acordo e concluir a deliberação na semana de esforço concentrado. Os temas são de forte interesse do governo, especialmente no período eleitoral. O Planalto aposta nessa agenda para angariar votos e fortalecer o discurso. O andamento das medidas marca a reaproximação recente entre Lula e Alcolumbre. Depois de meses sem conversas, os dois retomaram as articulações em um jantar na casa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Para Alcolumbre, o retorno ao diálogo é uma vitória da democracia. Então, eu queria iniciar esse meu pronunciamento exaltando a possibilidade das instituições democráticas republicanas terem a capacidade de dialogar em relação aos temas importantes do nosso país. Aí, pessoal, a hipocrisia aí confirmada, né? Eles estão, na verdade, querendo se blindar, né, contra possíveis inquéritos que possam rolar, que estão rolando lá no STF e que possam ameaçar aí os seus mandatos, né, ameaçar o seu reinado. Eles querem continuar como presidentes da República, presidentes do Congresso e presidente do Senado consecutivamente aí, né? Os três querem se manter tanto no poder como também exercendo aí o cargo que continuam exercendo, além do que, né, terem esse favorecimento por parte do Lula para que continuem rolando as emendas parlamentares e para que eles não sejam investigados por seus possíveis crimes, né?
Todos eles aí estão envolvidos até o pescoço com o escândalo do Banco Master, o Davi Alcolumbre, o Hugo Mota, todos eles têm envolvimento com o Banco Master, e principalmente o Lula, que teve, né, o seu ex-ministro da Economia, o Guido Mantega, com um contrato milionário com com o Vorcaro, o Lewandowski, que também foi ministro do Lula e também foi ministro do STF, também com um contrato milionário com o Vorcaro, o Alexandre de Moraes, que convidou o Lula para jantar junto com o Alcolumbre a semana passada, né, promoveu um jantar em sua casa entre Lula e Davi Alcolumbre para promover justamente essa reaproximação aí. Também a sua esposa tem um contrato milionário com o Vorcaro, ou seja, né, o Toffoli, que era sócio lá do Taiaiá, né, o Resort Taiaiá, o Lulinha, que está envolvido aí, né, com o careca do INSS, com a lobista Roberta Lutzinger, o chefe do gabinete do Lula, o cara que estava em contato diariamente com o Lula, né, que era ali diretor do seu escritório, o cara que diz com quem o Lula vai falar, faz a agenda do Lula, que decide quais telefonemas ele iria atender ou não iria atender, quem ele iria receber ou quem ele não iria receber, né? O chamado Marcola, aí se vocês não conhecem, é o tal do Marcola, não é aquele Marcola do crime organizado, é o Marcola, chefe do gabinete do Lula. Pois é, ele recebeu dinheiro justamente dessa Roberta Lutzinger, né? E diz ele que era um empréstimo, mas na verdade o que aparenta ser era um dinheiro para influenciar o governo a fazer um contrato com eles, né, para fornecimento aí de remédios à base de canabidiol. Seria essa por trás a intenção, né, desse lobby, né, para cima ali do chefe do gabinete do presidente Lula. Então, esse escândalo, né, do Lulinha, do Marcola, da Roberta Lutzinger, está colado no Lula, né? E todos os seus amiguinhos, aí como eu citei, vários, são extremamente ligados ao Lula. Fica complicado, né, gente? Fica complicado. A gente vê que não tem condição, né? E tem muita gente ainda no Brasil que tem coragem de sair de casa para votar e apertar o 13 ainda, né? Eu acho um absurdo, não sei a opinião de vocês, gostaria que vocês deixassem a sua opinião aí nos comentários. Você ainda tem coragem de votar nesse cara? Graças a Deus saiu ontem uma pesquisa, eu até gravei um vídeo, né, mostrando, no vídeo de ontem, se vocês quiserem ver, tem uma pesquisa finalmente mostrando que o Lula está perdendo força nas eleições. No segundo turno, o Flávio Bolsonaro estaria com 49% das intenções, ou melhor, 47% das intenções contra 42% do Lula, o que daria já a vitória ao Flávio Bolsonaro no segundo turno. Primeira pesquisa que aparece recentemente aqui, que está dando a vitória para o Flávio Bolsonaro, porque aquelas, Datafolha, aquela da Globo, que não me lembro o nome do instituto agora, Quest, que é patrocinado pela Globo, esses sempre dão com o Lula na frente, né? É incrível, mas o Lula tem voto que não acaba mais, parece que o Brasil está uma maravilha, todo mundo está adorando o Lula, e não sei, né? Será que dá para confiar nesses institutos, pessoal? Deixa o seu comentário aí. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Deixe o seu like, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações e volte para assistir novos vídeos. Muito obrigado, um grande abraço e fiquem com Deus.